Olá, você está no Lado B, o podcast de política da FB Comunicações. Eu e meu colega de podcast, Alan Dantas, estamos recebendo aqui hoje o advogado, bacharel em segurança pública e candidato a presidente da OAB Bahia, Vivaldo Amaral. Com muito orgulho. Muito obrigada por ter vindo. Nós hoje vamos falar de crime eleitoral e a sua presença aqui é uma alegria muito grande para esclarecer ao nosso público o que é crime eleitoral, afinal das contas, né, doutor Vivaldo? Pois não. Vou te chamar de Alê. Por favor. E Alan. Isso aí. Inicialmente, eu gostaria de registrar minha satisfação e honra de estar aqui no lado B da Bahia, né, participando desse podcast que é sucesso. Eu gosto de sucesso. Quem conhece minha história sabe que eu sou um sobrevivente, sempre em busca de sucesso. E quando eu cheguei aqui, eu já vi que é um podcast de sucesso. Eu gostaria de dizer a vocês que eu vou usar uma linguagem coloquial. Por favor. Uma linguagem bem acessível. Para esclarecer mesmo, né? Para esclarecer o eleitor. Ótimo. Porque o candidato, ele sabe de tudo. Exatamente o que ele pode e o que ele não pode fazer. Quando ele faz alguma coisa errada, ele sabe porque está fazendo. Sabe que está correndo risco. Mas o eleitor precisa saber o que pode e o que não pode. Até para denunciar também, né, doutor? Isso. Então vamos começar com a pergunta básica, que até já foi feita. Pronto. O que configura um crime eleitoral? Pronto. As pessoas já ouviram falar que quando alguém comete algo que destoa dos demais, por exemplo, nós estamos na rua passeando e de uma hora para outra o cidadão vai dar um soco no outro, ou dá uma facada, ou dá um tiro, ou pega um documento e insere naquele documento informações falsas, ele está praticando algo errado. A conduta dele não está está em desacordo, está de maneira equivocada ao proceder. Então, o crime que nós juristas dizemos que é uma infração penal, né? Nós dizemos que existe um conjunto de leis chamado Código Penal, Código de Processo Penal, e no particular de eleitoral existe um código, que é um conjunto de leis, que vem especificando. Você, Alan, se você, candidato Alan, disser vote em mim que eu vou lhe dar R$50, ou eu divido a cédula no meio, que infelizmente isso acontecia, viu, dona Lê? Acontecia, dava metade da cédula ao eleitor e dizia, se eu for eleito, eu lhe dou o outro pedaço. Ou um óculos, eu lhe dou a metade do óculos e essa daqui eu guardo para depois da eleição. Então você vinculava. Então, é uma conduta correta? Isso não, isso é uma ilegalidade. Isso não pode ser feito. Isso é um crime eleitoral. Então, não vou definir, mas eu acredito que com esses exemplos, você que nos ouve, que nos assiste, você já percebeu que o correto é voltar naquele cidadão que você acredita que irá te representar. Porque o que é voto? É você eleger. Eu não posso ir para Brasília discutir assuntos de interesses da coletividade. Você elege uma pessoa, um representante. Eu vou dar uma procuração. É como você contrata um advogado, você dá um mandato àquela pessoa para que diga o que você quer. Então você ouve alguém que diz, olha, eu sou candidato, né? Se você me colocar lá, eu vou representar você, tentarei representar você à altura. Pronto. Então, ao fazer isso, você tem que fazer com muita lisura, com muita honestidade e não praticar ilegalidade. A gente tem várias mudanças para as eleições deste ano, doutor Vivaldo, que são justamente em resposta do que aconteceu nas últimas eleições, principalmente nas eleições de 2018 e também nas eleições de 2022. Dentre essas resoluções, o TSE, a principal que é debatida é o uso da inteligência artificial.
que está sendo um problema não só no Brasil, mas Mundial. No mundo mundial. todo. Dentre as mudanças tem conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ter identificação, mostrar para o eleitor que aquilo ali é uma coisa manipulada de inteligência artificial. Perfeito. A restrição ao uso de chatbots e avatares para intermediar a comunicação de campanha, tipo disparar no WhatsApp. Proibição definitiva em qualquer forma de deepfakes. Para você que está acompanhando a gente, deepfake é eu estar movimentando a minha boca aqui E falando outra coisa. falando outra coisa. Isso é extremamente proibido. Infelizmente. E o uso absurdo. irregular de inteligência artificial, que pode gerar consequências também eleitorais, como consequência do registro. Essas mudanças, o senhor acredita que são essenciais para que a lisura do processo democrático seja de fato mantida? Importantíssimo, amigo. É importante que a justiça eleitoral coíba essas práticas nefastas, porque o que se quer? O que se quer é manter-se o equilíbrio das eleições. Então, observe que esse ano nós teremos eleições para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Então, eu participei recentemente de um bate-papo com alguns vereadores de um certo partido e vi que existiam vereadores mais abastados, ou melhor, candidatos mais abastados, e outros que não têm aquela estrutura toda. São aqueles candidatos a vereador que têm parcos recursos. Então, obviamente, aquele que tem uma melhor condição, ele vai ter uma equipe de campanha, ele vai poder usar os recursos pessoais dele para suplementar os valores que ele vai receber do fundo eleitoral. E aí é que pode incorrer em situações que o TRE está proibindo. Então, o deepfake, você falou com maestria. Você coloca o cidadão, faz aquele gesto com a boca e ele diz algo que a pessoa ou quer ouvir, né? Quer ouvir de um determinado candidato, só que aquele suposto candidato não falou aquilo. E é com a voz da própria pessoa, né? Da própria pessoa. O Que risco isso, Dr. Vivaldo. Inclusive tem um dado importante, se eu não me engano, acho que é da pesquisadora Lúcia Santaella, eu posso estar equivocado, depois a gente vai pesquisar direitinho, informar, que ela fala sobre a propagação das deepfakes. Ela tem um alcance 70% maior do que uma informação verdadeira. Então, assim... Sim, infelizmente o escândalo, né? Se propaga mais. Muito mais. O senhor acha que isso vai trazer realinha as propostas para a disputa eleitoral? Mantém-se o equilíbrio. Mantém-se o equilíbrio. Importantíssimo. A justiça eleitoral ela tem que ser implacável com as condutas ilegais, e em particular os crimes eleitorais. A justiça eleitoral é a justiça da cidadania. Nós precisamos ter eleições limpas, nós precisamos ter eleições, eu vou falar no campo da utopia, que a gente sabe como as coisas funcionam, infelizmente. Mas o ideal é que os órgãos de controle, Justiça Eleitoral, Polícia Federal e outros órgãos de defesa social atuem, mas que eles não atuem, só atuem em parceria até com o eleitor, para que o eleitor ele saiba que eleições limpas irão beneficiar a todos. O Brasil precisa avançar, e para avançar nós precisamos colocar ali pessoas ilibadas, pessoas que cheguem ali e deem a resposta que a comunidade quer. Ainda nessa linha de mudanças, doutor Vivaldo, as fake news também estão na moda, né? E foram aprovadas algumas medidas, como a orientação dos juízes, os aplicativos vão ter que comprovar a determinação para retirar o conteúdo do ar, as plataformas vão ter medidas para impedir ou diminuir a circulação de fake news, e os provedores, né, vão ter responsabilidade sobre discursos de ódio. Perfeito. Aí, ok, eu lhe faço essa pergunta. Como é mensurado isso? Pronto. A mensuração, primeiro,
as autoridades que vão trabalhar, os juízes, os promotores, eles receberão treinamento dos órgãos eleitorais, TSE, TRE e as juntas. Então, aqui na Bahia, o TRE chamará, se é que não já fez, até para poder orientar essas pessoas. E esses órgãos dispõem de técnicos de altíssimo gabarito, Alain e Alê, que vão orientar, que vão dar o suporte a essas autoridades para fazerem cumprir a legislação. E pode ter certeza que a internet não é um campo sem lei. Não é um campo sem lei. Hoje, a Polícia Federal, ela dispõe de equipamentos, eu diria que raríssimos, né? Equipamentos que irão dar suportes aos juízes, aos promotores, às corregedorias, para atingir esses objetivos, para fazer valer o que está previsto em lei. Então, volto a dizer, aqueles candidatos que quiserem andar na linha, ou que efetivamente têm que andar na linha, procurem fazê-los, porque serão alcançados cedo ou tarde pela Justiça Eleitoral. Outra mudança aqui importante para as eleições desse ano, que eu acho que é interessante até para o eleitor. Sim. Porque, como o senhor disse logo no início, aliás, ele estava falando no off aqui com a gente antes, o candidato sabe do que ele pode ou que não pode fazer. Com Sabe? certeza. Porque O eleitor- o partido também tem toda uma estrutura Ele jurídica, sabe como né? é que funciona a Perfeitamente. legislação eleitoral. Uma das mudanças também é sobre as lives, que é Sim. um fenômeno que todo mundo hoje faz live. Criança faz live, É. todo mundo faz. O senhor falava sério sobre a live que o senhor fez aí. No curral. É verdade. Para movimentar. Lives agora são consideradas, inclusive, que fazem parte das campanhas, né? Então Certo. a pessoa achar que está fazendo uma live e não está sendo configurada Como campanha como eleitoral. campanha, pode, inclusive, nesse período pré-campanha, pode soar como uma campanha e ser penalizado. Certo. Batendo nisso, é importante para que o eleitor também faça parte para fiscalizar isso também, doutor, para trazer esse eleitor para a parte de fiscalização e não somente do ato do voto. Perfeito. Eu sou otimista. Eu acho que nessas décadas futuras o Brasil irá crescer, o Brasil irá se desenvolver, o Brasil irá valorizar mais e mais a sua democracia. Tá? E democracia nos reporta a voto. E para que a gente atinja aquela sociedade ideal, aquela utopia que todos nós desejamos, obrigatoriamente isso passa por eleições claras e limpas. Então, chovendo no molhado, o eleitor pode até não saber quando o fato equivocado está acontecendo. O candidato sabe, o partido sabe. Então, faz-se necessário que haja esse alinhamento eleitor com os órgãos de controle para banir das eleições as ilegalidades. Tem até um aplicativo, se não me engano, acho que uma Pardal. Sim, Né, do TSE. sim, o Isso. TSE estimula para que se divulgue. Por quê? Que você denunciar, inclusive. Né? Porque não se tem polícia, via de regra federal, para suprir a quanto o Brasil é um país que comporta vários países É um aqui país dentro. continental. País né? continental. Agora 5 mil e mais de 5 mil Município. municípios vão estar em período eleitoral. Né? Isso e outra coisa. Quantos e quantos municípios eu vi no Amazonas que para você percorrer a extensão, você vai um pedaço de carro, Um pedaço. depois de ônibus, depois de cavalo, Depois de barco. barco, para cumprir. E a Justiça Eleitoral está lá. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta que não está nas novas regras, mas é uma Oi. pergunta que eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito a elas. A propaganda eleitoral antecipada, ela pode ser configurada de várias formas. Nós, como jornalistas, já colocamos algumas matérias falando sobre candidatos que colocam faixas, que o povo anda com o número nas costas, que você vai na inauguração da estação do metrô,
teve um caso que um candidato a vereador inaugurou uma quadra de futebol. Como a justiça eleitoral chega a uma conclusão se isso foi ou não foi uma campanha antecipada? Ou o uso da máquina pública, né? É. Pra fazer. Meu amigo minha amiga me permita colocar a audiência enciumada, porque aqui eu estou sendo muito, muito bem tratado, viu? Um suco maravilhoso, um sanduíche de primeiríssima linha. Muito obrigado ao nosso lado B da Bahia, viu? Mas o que a gente tem a dizer é o seguinte. O candidato, ele é a todo tempo testado, instigado. Eu acredito que nesse período de eleição ele dorme e acorda pensando no dia da eleição. E ele não perde um momento, é um aperto de mão, é um abraço, é aquela sensação de que, ao agradar aquele potencial eleitor, ele já conseguiu aquele voto. E aí começam a aparecer nos carros. Tô com fulano. Eu sou amigo de fulano. Eu apoio. Chegam a ponto de dizer, eu apoio o ciclano. Né? Pronto. Quando acontece isso, vamos lembrar o que eu falei no início. Nós estamos desequilibrando o jogo. ambiente eleitoral, o jogo. Então, o candidato que se arvorar a fazer propaganda antecipada, ele poderá, obviamente, ser alcançado pela Justiça Eleitoral e, inicialmente, pagar uma multa. Pagar uma multa. Aí, em caso de reincidência, aí a multa já aumenta, havendo a possibilidade até de, no futuro, uma cassação por conta do abuso do poder econômico. Isso acontece. Não é? O cidadão vai para uma inauguração, é muito comum isso no interior. Aconteceu isso recentemente em São Paulo, um evento com o presidente Lula, em que ele foi lá e falou, votem em Boulos. Foi multado. Ele foi multado. Ele foi multado, exatamente. E eu vi. É o exemplo clássico, né? Só que tem uma diferença, que eu acho que é aí que pode ter essa chave. O uso da máquina pública para utilizar isso como promoção para a eleição. Sim. Ou o uso privado. Mas o uso privado ele não está usando, é diferente. É assim... Mas é o abuso do poder econômico. É o abuso do poder econômico. Não interessa de onde vem o dinheiro, é isso? Perfeitamente. Mas o uso da máquina pública, tipo assim, o prefeito está concorrendo à reeleição, por exemplo. Mas é muito subliminar. Tem que saber... É muito subliminar. Então, eu entendo que há um desequilíbrio porque o prefeito ele não deixa de apertar a mão, de sair no carro da prefeitura e de pairar sobre ele aquela aura, eu sou prefeito. E candidato. Eu sou, minha caneta tem tinta. E ele é candidato. Eu posso não nomear agora, mas depois da eleição eu posso. As promessas podem estar sendo feitas nesse momento. Não precisa nem falar, meu amigo. Não precisa nem falar. É tudo subliminar. Ou não. Então a gente precisa parar de querer tapar o sol com a peneira. Então, eu vejo isso muito no interior, eu viajo muito. Sou, eu diria, conhecido de vários políticos pelo interior e na capital também. E a gente observa certos detalhes, são subliminares. Então você observa que aquela forma jeitosa de ser fatalmente vai desembocar na política. Vamos pensar num assunto aqui que eu acho que é interessante, porque sempre toda eleição tem e que há uma resolução nova, inclusive, para assegurar o direito ao voto das pessoas, que é transporte de eleitor. Sim. Acho que todo mundo já escutou. Vote em mim e enche o seu tanque. Seu transporte... Na França, eu costumo dizer, isso aqui não é na França. Não é aqui. Isso aqui não acontece. Vote em mim, deixa eu colocar meu adesivo no seu carro, seu tanque está garantido, mas você tem que votar em mim. Eu vou comprar um pneu para sua moto. Sua moto está com pneu usado, eu vou lhe dar uma... E há uma resolução nova do TSE justamente para que o poder público garanta e assegura o serviço acesso, gratuito, né, para essas pessoas. Perfeito.
onde é que está o fio da meada aí para que principalmente os candidatos que sabem como é que funciona a lei não deixem isso se tornar uma forma de compra de Onde voto. é a linha, né? A linha tênue. Muito tênue, né? A lei eleitoral, ela proíbe terminantemente a oferta de transporte gratuito de terceiros como alimentação. Terceiro, Você muito é meu importante isso. amigo, eu vou lhe dar umas quentinhas, vá lá votar e fique tranquilo que você vai almoçar. Vou bater Ou sua laje. eu vou bater O churrasco sua tá- laje, o churrasco tá garantido. Tá garantido. Eu vou botar meu carro, ó, meu Opala, tá lavado, vai levar você e traz. Vou levar a família toda. Isso é proibido. A gente sabe que a linha de trem, ou melhor, os ônibus, os modais, metrô, trem, que não existe mais aqui na região, né, Salvador, futuramente VLT e outras situações, os ônibus são concessões de serviço público e quem concede é a prefeitura, não é? Então, a Justiça Eleitoral quer que no dia da eleição não haja boicote de ônibus, não haja boicote dos meios de comunicação, que todos os meios de comunicação estejam em atividade para que o eleitor e os candidatos possam circular pela cidade. Os meios de transporte, no Os caso. meios de transporte. Então, obviamente que serão chamados o secretário de transporte, seja estadual, municipal, para uma conversa junto à Justiça Eleitoral, para que eles se comprometam, obviamente, com o aval do chefe, governador, prefeitos de um modo geral, né, no sentido de que isso aconteça. Não vai haver restrição de todas as linhas de ônibus estarão em circulação. Inclusive, dessa medida prevê que determina, na verdade, que seja gratuito. Gratuito. Então, isso, de certa forma, em ter esses ônibus, porque uma coisa são nas metrópoles, megalópolis, nas cidades grandes, Sim. em que o transporte público, ele, de certa forma, atende a população. Sim. Zona rural, cidades como aqui na Bahia, 417 municípios, tem municípios que a área territorial é gigante, dá exemplo de, por exemplo, Campo Formoso. Formosa do Rio Preto. Que tem uma área territorial gigantesca, mas que tem a cidade, mas que existem os distritos que são longe. É aí que acontece o problema. É aí que mora o problema, justamente. É aí que acontece o problema. É aquele vereadorzinho, carinhosamente falando, Sim. solícito, que vai oferecer o carro dele, carro de um parente. Alugar um ônibus. Perfeitamente. Então, nesses locais, os órgãos de controle têm que ser mais efetivos. E a denúncia também do eleitor. E a denúncia do eleitor. Vai haver, salvo engano, já foi disponibilizado, mas sempre disponibiliza aplicativos, telefones, para que se coíba. E hoje, a maior arma que o eleitor tem é o celular. Mais potente do que um fuzil. Basta que ele filme, que ele comprove de que efetivamente aconteceu com 2 testemunhas, o fato vai ser apurado com certeza. Doutor Vivaldo, uma coisa que acontece sempre, e sempre é muito comentada, é assim, o candidato foi fazer um comício, ele já exerce algum cargo, o prefeito, o governador, o deputado, o vereador, seja lá o que for, e a claque que está ali é composta pelos funcionários do local onde ele trabalha. Isso configura assédio eleitoral, né? Assédio no trabalho. Infelizmente. Isso acontece muito, e o que essas pessoas que se sentirem assediadas, obrigadas a participar disso ou daquilo, ou obrigadas até a votar naquele candidato para o qual elas trabalham, mas elas são concursadas ou de alguma forma elas estão ali por outro motivo, para denunciar sem serem identificadas. Pronto. Existem dispositivos que são, ou que já estão, ou serão disponibilizados, que aquele trabalhador, aquele servidor que for vítima de assédio eleitoral, eu lembro que nas eleições anteriores aconteceu isso. Sim. Muito. Né? Dezenas, centenas de trabalhadores foram coagidos a votar em determinado candidato,
sob pena de perder o emprego. Sim. Então... E houveram denúncias públicas disso, inclusive. Sim. E essas denúncias podem ser feitas sem precisar se identificar. O incrível que é o ideal. O incrível é que tinha gente que fazia esse assédio, né? Criava a própria prova, Não, mas queria mostrar para aquela pessoa que supostamente daria respaldo à atitude deles, olha fulano de tal, Sim. Olha a quantidade de trabalhadores que estão com já você. Já falei com eles, todo mundo aqui, senão aí o cidadão que precisa daquele emprego ou daquele cargo comissionado, né, ele realmente não tem outra alternativa, mas terá os canais de denúncia, volto a dizer, denúncias inclusive anônimas, e se puder angariar provas para poder levar os fatos e pedir apuração. Então, ainda nessa pergunta, como eu disse ao senhor, algumas desses assédios foram publicados, né, em veículos de comunicação da Bahia toda, mas não se viu punição a esses candidatos ou às pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Existe punição para crime eleitoral? Existe. Olha o que eu estou dizendo. Existe, a Polícia Federal apura, é um crime federal. A competência da Justiça Federal. Mesmo que seja municipal, é um crime federal. Sim. Para esclarecer para o ouvinte. É porque a legislação é federal. Tá. Nesse caso, essas empresas, o Ministério Ministério Público do Trabalho, o Superior também, do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, que aqui em Salvador fica ali na Vitória, basta se comunicar e eles vão apurar. É rigoroso nesse particular. Algumas empresas foram penalizadas em dinheiro e também, de alguma forma, trabalhista lá. Claro, obrigar uma série de situações. O candidato não, nesse caso. O candidato, principalmente o candidato. Se, suponhamos, terceiros arregimentam os seus funcionários e diz, naquele caso, fulaninha, olha aqui a quantidade de funcionários que estão apoiando vocês com o meu apoio, ou seja, com a minha... entre parênteses, coerção ou coação. É porque fica mais difícil criar essa ligação. Isso. Mas aí o cidadão do outro lado, lá, o beneficiário, diz, muito obrigado, fulaninho. Ou seja, ele está se beneficiando, ele é coautor dessa prática. Inclusive, existe já nesse período pré-eleitoral, melhor dizendo, já não se pode nem nomear, exonerar nesse período, né? Já os prefeitos já não podem fazer nenhum tipo de mudança, justamente para que não soe como... Principalmente isso. Porque senão, imagina se pudesse nomear, todo mundo sendo nomeado agora. Aí, meu amigo, ele iria desequilibrar a balança. Pegando essa questão do voto, doutor, é importante deixar claro que não há necessidade e é inclusive proibido de que se grave o voto. De jeito nenhum. Então, isso assegura, inclusive, o direito ao voto privativo do eleitor. Privativo, existiu até um movimento, essas questões de se gravar, de se tirar foto. Eu sou terminantemente contra. O voto, ele é pessoal, o voto é sigiloso, ninguém pode saber em quem você votou, até para que não haja conjecturas, até que não hajam pressões, que não aconteçam situações que queiram promessas de no futuro dar alguma coisa. Eu sou a favor de que isso seja coibido com veemência. A proibição de identificação do voto. Mas hoje eu acho que não pode entrar com o celular na cabine, Não né? pode entrar. Não pode, justamente. É proibido por Mas isso. A gente vê tanta foto de voto na internet, isso aqui justamente. Né? Como fazer isso, como evitar que as pessoas sejam expostas a isso, porque tem gente que ainda pede, não, você tem que tirar foto para poder receber seu pagamento aqui. O Brasil é um país de dimensões continentais. E em cada estado ou cada região existem certos caminhos, sotaques, formas de proceder. É difícil, né? É difícil. Eu lembro que tinha uma frase emblemática, assim, que sempre roda a internet, que era assim, tinha uma cidade, não lembro qual era, que tinha assim, vote em fulano. Aí o
o concorrente falou assim, não vote, ele só emendou a frase, não vote em fulano para você ver no que vai dar. Então era assim, era basicamente isso. Não vamos nem divulgar isso, viu, porque é super inteligente. Então, pro mal. Infelizmente. A gente já está chegando ao nosso final, mas a gente tem que falar de um assunto que é importante, que é a fraude à cota de gênero. Certo. Que tem acontecido muito, que né? geralmente acontece todo mundo botando Candidatas laranjas. Candidatas laranjas. que não recebe nem o próprio voto. Na verdade, ela não pode votar nela, né? Justamente. Só para poder compor, para que essa lista suba e diga, olha, aquele partido cumpriu a cota. Esse possível candidato, isso acontece muito com vereadores, né? Claro, porque é onde acontece, vira e mexe, a gente vê vereadores que foram eleitos perdendo porque participaram de alguma fraude como essa. Ou estão substituindo o outro e entra porque, mesmo sem ter voto, né? É importante ressaltar esse tipo de crime, doutor, mas eu acho que é mais importante as mulheres saberem da importância delas no papel da política, né? Eu costumo dizer que o lugar da mulher é onde ela quer. E a probabilidade de uma mulher se envolver em uma falcatrua é infinitamente menor do que um homem. E digo isso com a maior tranquilidade. Observe os escândalos. Difícil de 100, um é mulher, 99 são homens. Mas normalmente essas candidatas ou são esposa de, ou noiva de, ou namorada de, se sentem pressionadas ali pelos maridos, namorados e noivos. Que não vai ser descoberto, né? Perfeitamente. Perfeitamente. Na última eleição eu conheci algumas. E é tão importante, o ideal é que as mulheres venham para a política para humanizar, para ter um lado diferente, até para poder também fazer o contraponto na balança. Nós temos grandes parlamentares. Infelizmente, demonizam a política para que você, Alain, para que você, Alê, não entre na política. A política é importantíssima. Essa roupa que os senhores, que nós estamos usando, foi a política que definiu o preço. Foi a política que disse quando aquele artigo vai entrar no país, vindo de outro lugar, ou quando ele vai ser processado aqui no nosso país. Eles demonizam para que fique só entre eles. Então, nós temos que participar, sim, da política. As mulheres têm que participar. Os negros, os índios, os brancos, todos têm que participar da política. Sócrates, o grande filósofo, ele dizia isso. O pai da filosofia. O preço que você paga por não gostar da política é ser governado pelos maus. Exatamente. Jesus Cristo, quando alguém me pergunta, Vivaldo, você é político? Sou. Eu não sou politiqueiro. Jesus Cristo era político. Não era politiqueiro. Jesus Cristo queria o bem de todos. E o que é a política? A política é aquela arte, dizem que a política é a arte da traição, né? Eu não concordo. Eu acho que a política é aquela arte para promover o bem-estar social. Maquiavel. Bem, como a gente está já terminando, eu queria fazer uma pergunta então relacionada a isso, depois o Alan termina com a pergunta dele. Pois. O Brasil hoje, essas eleições são municipais, não são as eleições mais importantes, mas são tão importantes quanto. O Brasil hoje, existe política ou existe só políticos? Na sua concepção de um entendedor do assunto. Não, eu sou um pequeno estudante, um simples estudante. Eu acho que no Brasil existem política, a boa política e a má política. Existem bons políticos e maus políticos. E nós, cidadãos, nós, soteropolitanos, baianos, brasileiros, precisamos participar mais da política. Então, quando Dona Lê, Doutora Lê, o Doutor Alain, o Senhor Alain começar a ocupar os espaços de poder, eu tenho certeza que aí sim, talvez não acabe a má política, mas a boa política será a maioria. E é isso que eu quero como cidadão. Eu ia perguntar sobre impulsionar as pessoas a participarem dos processos eleitorais. Importantíssimo.
a política como essência, palavra da política, da participação do povo, e não política partidária, por exemplo. Sim, é uma diferença que tem. Isso, perfeitamente, bem colocado. É justamente diferenciar isso, né? Bem Política colocado. é você estar apto ou não apto, que é você querendo aprender um pouco mais sobre a discussão dos problemas da sua cidade, do seu país. Perfeito. Estado, de uma forma geral, né? Estado Perfeitamente. E deixar o bloco partidário. O bloco partidário um pouquinho para o lado. Perfeitamente. Seria mais ou menos isso. Perfeitamente. Gostei de conversar com você, viu? É um assunto que eu gosto, que eu admiro. A doutora Lê também. Muito bom, saio daqui, infelizmente já está acabando, né? Já está acabando, mas você vai voltar, com eu certeza. Saio daqui melhor do que entrei, viu, As Alan? eleições ainda muito, estão no seu percurso inicial, né? Vão começar agora. O jogo começa agora. Tá começando. E se o doutor nos der o prazer, vamos convidá-lo uma outra vez para falar mais sobre o assunto, porque vão ter assuntos palpitantes no decorrer das campanhas. Eu acredito. Obrigado muito. pela participação. Viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E termina aqui esse episódio do Lado B com o Dr. Vivaldo Amaral. Siga nossas redes sociais aí embaixo e até a próxima.